Na pequena cidade de Santa Aurora, havia uma garota que todos conheciam. Ela tinha um sorriso tímido e um talento raro que fazia qualquer um parar para olhar. Desde muito cedo, Ana mostrava um dom especial para correr. Não era só velocidade, era leveza. Parecia que seus pés mal tocavam o chão. Nos campeonatos escolares, sempre voltava para casa com medalhas e troféus. A família, orgulhosa, vivia dizendo que ela iria longe na vida. Mas ninguém imaginava que, apesar de tanta esperança, algo sombrio se aproximava, pronto para mudar tudo para sempre. Ana vivia com a mãe e o irmão mais novo em uma casa simples de tijolos aparentes, no fim de uma rua de terra. O pai tinha ido embora quando ela ainda era pequena, e desde então, a mãe se esforçava para criar os dois trabalhando como faxineira. A corrida era mais que um sonho para Ana. Era sua fuga de uma rotina difícil, sua forma de acreditar que um dia poderia dar à mãe uma vida sem tantas preocupações. Aos sábados, ela treinava na pista do clube municipal. Era lá que se sentia livre. O treinador da equipe local, homem respeitado na cidade, notou o talento de Ana já no primeiro treino. As palavras dele ecoaram na cabeça da menina. Você pode ser campeã nacional, Ana. Só precisa confiar em mim. Ela acreditou. Todos acreditaram. Era impossível imaginar que aquele homem tão prestigiado pudesse um dia se tornar o maior pesadelo de uma família inteira. Com o tempo, ele começou a se aproximar mais de Ana. No começo, parecia apenas preocupação com o desempenho dela. Sempre perguntava se estava se alimentando bem, se estava descansando. Chegava a passar na casa da família para buscar a menina para treinar, com o argumento de que ela precisava de horários mais rígidos. A mãe, vendo a filha recebendo atenção especial, ficava feliz. Não sabia que aos poucos ele estava se tornando parte de todos os momentos de Ana, não só nos treinos. Nas competições regionais, Ana sempre brilhava. Os jornais locais já publicavam matérias sobre a menina prodígio de Santa Aurora. Mas junto com o reconhecimento, começaram a surgir os primeiros sinais de algo estranho. O treinador insistia para que, nos treinos individuais, não houvesse ninguém por perto. Dizia que precisava concentrar a menina e que os outros atrapalhavam sua performance. Ana, tímida e obediente, nunca questionava. Certo dia, depois de um treino exaustivo, ele ofereceu levar Ana para casa. No caminho, desviou o trajeto e parou em um campo abandonado, dizendo que queria mostrar um atalho. Ali, longe de tudo, o mundo dela começou a ruir. Não houve grito que pudesse mudar o que aconteceu naquela tarde. E quando voltou para casa, a menina não disse nada. Apenas se trancou no quarto e chorou silenciosamente. Nos dias seguintes, o brilho nos olhos de Ana começou a desaparecer. Ela já não corria como antes. Ainda ia para os treinos, mas sua velocidade parecia presa, como se um peso invisível prendesse seus pés ao chão. A mãe percebeu a mudança e perguntava: "O que houve, filha?" Mas Ana apenas respondia: "Nada, só estou cansada." Era impossível para ela explicar com palavras o que sentia. Medo, vergonha e culpa misturados. Cada treino se tornava um tormento. O treinador, agora confiante de que ela não iria contar a ninguém, repetia o abuso. Usava palavras que a deixavam confusa. "Você é especial, Ana. Ninguém entenderia o que temos. Não conte para ninguém, senão tudo acaba para você." A menina absorvia o medo como se fosse verdade e começou a acreditar que seu silêncio era a única forma de manter a vida normal. Mas a normalidade já havia ido embora. Nas tardes em que não tinha treino, Ana evitava sair de casa. Amigas tentavam visitá-la, mas ela sempre inventava desculpas. A mãe começou a ficar preocupada, achava que era apenas pressão pelos treinos e competições, mas, no fundo, sentia que algo mais estava acontecendo. O ponto de virada começou quando, durante uma competição municipal, Ana caiu no meio da corrida. Não houve tropeço nem motivo visível. Ela simplesmente parou, olhou para o chão e não conseguiu continuar. Os olhares de espanto e as vaias não doeram tanto quanto a expressão do treinador, um olhar de raiva contida que a fez tremer. Depois daquela corrida, o treinador foi até a casa dela. A mãe estava no trabalho. Ele bateu à porta e entrou sem pedir permissão. "Você me envergonhou na frente de todos", disse num tom baixo, porém ameaçador. Ana chorava pedindo desculpas.
Ele se aproximou e, novamente, o que deveria ser apenas uma conversa virou um abuso doloroso. Antes de sair, repetiu: "Se contar para sua mãe, sua carreira acaba. E ninguém vai acreditar em você." Foi então que Ana começou a evitar ir aos treinos. Inventava estar doente, dizia que precisava estudar. A mãe, sem entender, insistia para que ela não deixasse passar a chance da vida. Mas um dia, ao ver a filha chorando sozinha no quintal, a mãe se sentou ao lado e disse: "Filha, seja o que for, você pode me contar. Eu estou aqui." Ana ficou em silêncio. O medo ainda era maior que a confiança. Os dias de silêncio começaram a afetar o desempenho escolar. As notas despencaram e as professoras chamaram a mãe para conversar. Ela anda distraída, parece sempre assustada. Talvez esteja com algum problema fora da escola, disseram. A mãe voltou para casa com o coração apertado, determinada a descobrir a verdade. Naquela noite, enquanto jantavam, a mãe olhou nos olhos de Ana e disse: "Eu prometo que não vou te julgar. Prometo que vou te proteger. Mas eu preciso que você me diga o que está acontecendo." Foi nesse momento que as lágrimas finalmente transbordaram. Entre soluços e pausas, Ana contou. Contou sobre o campo abandonado, sobre os treinos sozinhos, sobre o medo constante. A mãe, chocada, sentiu o mundo desabar. Sem perder tempo, ela decidiu procurar a polícia. Mas ali começou outro capítulo doloroso: provar o que aconteceu. O agressor era respeitado, tinha influência. E rapidamente surgiram vozes dizendo que Ana estava inventando para justificar seu mau desempenho. Foi nesse momento que a mãe percebeu como o silêncio, por tanto tempo, havia dado a ele vantagem. Sabendo que não poderiam enfrentar sozinhas, a mãe procurou ajuda no conselho tutelar. Lá, encontrou pessoas dispostas a ouvir Ana, registrar seu depoimento e encaminhá-la para atendimento psicológico. "Você é muito corajosa por falar", disse a conselheira. Pela primeira vez, a menina sentiu que talvez não estivesse sozinha. O processo foi lento e doloroso. Ana precisou contar e recontar sua história para policiais, psicólogos, promotores. Cada lembrança machucava, mas, com o tempo, ela começou a perceber que a culpa não era dela. As sessões de terapia mostraram que o que aconteceu não definia quem ela era. Enquanto isso, o treinador continuava negando tudo. Usava sua reputação para dizer que era vítima de uma trama criada por uma família invejosa. Muitas pessoas acreditavam nele, e essa era a parte mais difícil. Ana sentia que cada boato era como uma corrida contra um adversário invisível, e ela ainda não sabia se tinha fôlego para vencer. Antes de continuar, se você está acompanhando essa história e sentindo essa mistura de revolta e tristeza, eu peço, se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe seu comentário. Me diga de onde você está assistindo e o que faria numa situação como essa. Sua opinião é muito importante para nós e ajuda a dar voz a histórias que muitas vezes são esquecidas. A mãe de Ana não desistiu. Reuniu provas, conversas salvas no celular e convenceu outras meninas a falar. Com coragem, mais vítimas vieram à tona. O que parecia um caso isolado revelou um padrão que ninguém imaginava. Agora, não era mais apenas a luta de Ana. Era uma luta por todas as meninas que haviam sofrido em silêncio. A partir dali, as notícias começaram a circular pelo bairro. E cada nova revelação era como uma ferida aberta na confiança dos moradores de Santa Aurora. O clube, antes palco de sonhos e alegrias, agora era sinônimo de tristeza e indignação. Algumas mães começaram a se lembrar de comportamentos estranhos com suas filhas. Outras, por medo, preferiam não se envolver. Mas Ana já não estava sozinha. Ela passou a receber mensagens de apoio, bilhetes de colegas dizendo que admiravam sua coragem. Esse apoio fez com que ela se sentisse mais forte a cada dia, mesmo quando o julgamento público parecia pesado demais. No meio do caos, a rotina da família mudou completamente. A mãe, antes dedicada apenas ao trabalho e aos filhos, passou a frequentar reuniões com psicólogos, conselheiros e advogados. Era uma luta diária para garantir que Ana não fosse desacreditada, para proteger o pouco de esperança que restava. O irmão mais novo também sentia o impacto, se encolhendo sempre que alguém batia à porta ou quando a mãe falava sobre o caso.
Era difícil entender por que os adultos, que sempre disseram que protegiam as crianças, agora pareciam dividir o mundo entre quem acreditava e quem duvidava de Ana. O processo judicial se arrastava, e cada vez que Ana precisava depor, o medo voltava com força. Ela revivia tudo, sentia o mesmo desespero. A mãe tentava distraí-la contando histórias de quando era jovem, prometendo que tudo iria passar, mesmo sem ter certeza. Em casa, os dias eram silenciosos, quase imóveis. Mas com o tempo, a menina começou a se aproximar mais do irmão, dividindo confidências sobre seu passado, sobre as amizades perdidas e até sobre os sonhos que tinha abandonado desde que tudo aconteceu. As tardes de terapia eram intensas. O psicólogo explicava que o trauma deixaria marcas, mas que a vida podia ser reconstruída aos poucos. Ana aprendeu a dar nome ao que sentia: medo, vergonha, raiva, às vezes até culpa, mesmo sabendo que era vítima. A mãe, sempre presente nas sessões, escutava com lágrimas nos olhos sem interromper. Aos poucos a menina percebeu que não precisava mais carregar o peso sozinha, que o silêncio agora era apenas uma escolha, e não um castigo. Durante as semanas seguintes, o treinador começou a perder o apoio que sempre teve. Reportagens sobre outros casos apareceram em jornais maiores e pessoas de cidades vizinhas passaram a pressionar por respostas. Alguns moradores ainda tentavam defender o homem, dizendo que era tudo inveja ou mal-entendido. Mas a verdade já estava exposta demais, impossível de esconder. Quando uma das meninas mais jovens confirmou ter passado pela mesma situação, o clube decidiu afastar o treinador enquanto o caso se desenrolava. A postura do treinador mudou de confiante para agressiva. Ele passou a evitar lugares públicos, saía apenas para o básico, e o antigo sorriso desapareceu. Mesmo assim, tentava intimidar as vítimas por meio de olhares e mensagens indiretas. Ana, apesar do pânico inicial, passou a sentir uma estranha serenidade. Pela primeira vez, percebia que não era mais a única. Junto às outras meninas, formou um pequeno grupo de apoio, e nas conversas, cada uma encontrava um pouco de liberdade no compartilhar. A primeira audiência foi marcada para uma tarde de verão. Ana acordou cedo, não conseguiu tomar café, apenas olhou pela janela tentando imaginar o que a esperava. No fórum as famílias se juntaram, algumas vítimas choravam, outras se mantinham calmas, mas todas estavam ali por Ana, a menina que teve coragem de ser a primeira a tirar o silêncio do caminho. O juiz ouviu as histórias com atenção e, mesmo diante da tentativa dos advogados de desmerecer as denúncias, sustentou que era necessário ouvir todos antes de qualquer decisão. No primeiro intervalo da audiência, a mãe de Ana se aproximou da filha e segurou suas mãos. Filha, você foi mais forte do que qualquer um aqui. Independente do resultado, você já venceu. Ana, ainda abalada, sorriu de um jeito tímido, mas sentiu o coração menos apertado que antes. As outras mães, vendo aquilo, começaram também a se solidarizar, criando uma união que antes não existia na cidade. Vieram dias tensos, com novos depoimentos, idas e vindas ao fórum, sempre sob a expectativa de alguma novidade. O processo foi divulgado em redes sociais, e algumas mensagens de desconhecidos chegaram à família oferecendo apoio. Pessoas de outros estados comentavam nos vídeos sobre o caso, mandando forças para Ana, para sua mãe e para todas as outras vítimas daquela história dolorosa. O sentimento de vergonha começou a dar lugar ao orgulho tímido, o orgulho de ter lutado mesmo quando tudo parecia perdido. Nesse momento, quero falar com você que está assistindo esse vídeo. Se essa história está te tocando de alguma forma, se você sente indignação ou vontade de mudar alguma coisa, compartilhe nos comentários. Diga de onde você nos acompanha, conte suas experiências ou mande uma mensagem de apoio para quem já passou por algo assim. Se inscreva e curta o vídeo, porque dar visibilidade a essas histórias é fundamental para evitar que novos casos aconteçam. E, principalmente, nunca subestime o poder da sua palavra. Ela pode ser a mão que alguém espera para sair do silêncio. No meio do processo, Ana descobriu uma força que nem imaginava possuir. A cada depoimento dado, a cada lágrima limpa com as costas da mão, ela se sentia renovada. O sonho de correr, por mais distante que estivesse,
passou a não ser mais o único objetivo. Agora, ela queria ser escutada, queria justiça para si e para as outras. Viu que mesmo com a infância roubada, ainda podia construir caminhos diferentes, talvez até ajudar outras crianças a nunca passarem pelo que ela passou. A espera pela sentença foi longa. Todos os dias pareciam iguais. A ansiedade era uma sombra constante. A mãe tentava distrair Ana com livros, vídeos engraçados, caminhadas breves, mas nada afastava a sensação de que o mundo tinha estacionado à espera de um desfecho. O irmão, apesar de novo, entendia que algo grande estava acontecendo, e a sua maneira oferecia consolo. "Um dia vai melhorar, mana", dizia, abraçando Ana todas as noites antes de dormir. Quando finalmente saiu a decisão judicial, a cidade parou. O treinador foi considerado culpado pelos crimes contra Ana e outras meninas. A notícia foi recebida com lágrimas, aplausos e também com um certo silêncio respeitoso, como se todos estivessem processando a gravidade do que fora revelado. Ana não comemorou abertamente. Sentiu alívio, é verdade, mas não era alegria. Era um descanso que vinha depois de uma longa corrida, dessas em que a gente chega exausto, mas agradecido por ter cruzado a linha de chegada. A repercussão da sentença foi grande. Jornais, rádios e redes sociais trataram do assunto por dias. Algumas famílias decidiram denunciar antigos casos, e até escolas começaram a conversar com alunos sobre abuso, proteção e confiança. A mãe de Ana foi convidada para reuniões de apoio em outras cidades. Passou a ajudar outras mulheres a identificarem sinais de perigo. E sempre que possível, repetia sua promessa: "Nunca vou deixar que o medo mande na minha casa." Mesmo depois do fim do processo judicial, o caminho de Ana foi repleto de desafios. A decisão não devolveu sua infância, nem trouxe de volta o brilho que ela tinha antes da dor, mas trouxe algo novo, a certeza de que podia fazer diferença. Depois de algum tempo, Ana voltou a correr, não mais pelo pódio, mas para sentir a liberdade que sempre encontrou nos próprios passos. Agora era dona das escolhas, dos lugares para onde queria ir, do tempo para se curar. No clube, as regras mudaram. Nunca mais um treinador teve poder de decidir quem podia ficar sozinho com os alunos. As mães e pais se tornaram mais presentes nos treinos, acompanhando cada passo, cada conquista, cada dificuldade. Ana, por sua vez, passou a orientar meninas mais novas, ensinando não só técnica, mas principalmente coragem. Falava sobre confiança, sobre a importância de nunca aceitar o silêncio como resposta para a dor. A história de Ana serviu de alerta para toda Santa Aurora. Crianças passaram a conversar com professores sobre o que sentiam, e os adultos começaram a prestar atenção a mudanças de comportamento. As autoridades criaram novos canais de denúncia e aumentaram as fiscalizações nos espaços de esporte infantil. Uma reportagem especial sobre o caso foi ao ar, e mais vítimas apareceram, buscando apoio depois de anos em silêncio. Na escola, Ana foi recebida com carinho e respeito. Professoras que antes achavam que ela estava apenas cansada, agora compreendiam a profundidade do que havia vivido. Amigas perdidas por falta de comunicação reaproximaram-se, algumas pedindo desculpas por não terem notado o sofrimento. A menina não guardava rancor. Sabia que o medo pode calar até quem quer ajudar e que cada um precisa de tempo para entender o tamanho de um trauma. Ana nunca mais quis saber de corridas para vencer os outros. Agora corria porque sentia prazer em sentir o vento no rosto, porque sabia que cada metro percorrido era uma conquista pessoal. Nas tardes ensolaradas, ela costumava sentar no quintal e conversar com o irmão, contando histórias de campeonatos, amigos antigos, dos medos e dos aprendizados. Sentia tristeza pelos dias perdidos, mas também gratidão por ter superado a escuridão que invadiu sua vida. Ainda haviam marcas, pesadelos, insegurança, períodos de tristeza, mas Ana aprendeu que cicatrizes podem ensinar muito sobre quem somos e sobre o que somos capazes de enfrentar. A mãe, sempre por perto, dizia: "O tempo cura, filha. O tempo revela quem é de verdade." E essas palavras se tornaram um mantra para toda a casa. O irmão também cresceu mais atento, mais disposto a proteger quem amava. Se você chegou até aqui, lembre que a história de Ana pode não ser única, mas cada criança merece um final diferente.
Se conhecer alguém que está passando por situações semelhantes, ofereça apoio, escute, não duvide. Compartilhe essa mensagem nos comentários. Ajude a dar voz a quem precisa. Sua atitude pode fazer do mundo um lugar melhor. Se inscreva e curta o vídeo, pois juntos somos mais fortes contra qualquer tipo de violência. Com a repercussão do caso, Ana ainda enfrentou olhares de desconfiança nas ruas, principalmente de pessoas que antes admiravam seu talento nos campeonatos. Haviam vizinhos que cruzavam de calçada para não encarar a família. Outros cochichavam na fila da padaria, como se comentar o assunto fosse também uma forma de se proteger. Ana sentia o peso desses julgamentos, mas agora encontrava respaldo em pessoas que acreditavam nela, que repetiam: "Você não deve se envergonhar jamais." Aos poucos, foi entendendo que mesmo diante da hostilidade, havia carinho, solidariedade e força chegando de várias partes. A relação entre mãe e filha ficou mais próxima do que nunca. Elas criaram uma rotina de conversa à noite, falando das dificuldades, mas também dos avanços. A mãe tentava ao máximo manter o clima de esperança, dizendo que, por pior que fosse, era melhor lutar pela verdade do que fingir que tudo era perfeito. Ana começou a ajudar nas tarefas de casa, limpando o quintal, plantando flores, como se cada novo dia fosse uma tentativa de reconstruir o que havia sido destruído. O irmão, sempre curioso, começou a desenhar medalhas em folhas de papel e presenteava Ana dizendo que, para ele, ela era campeã em coragem. A psicóloga que acompanhava a família sugeriu que Ana participasse de grupos de jovens vítimas de violência. No começo, a menina resistiu, achando impossível compartilhar sua dor com desconhecidos. Mas, com o tempo, decidiu aceitar. Nessas reuniões, ouviu histórias semelhantes, algumas ainda mais difíceis, outras cheias de relatos de superação. A cada encontro, o sentimento de solidão diminuía, e ela percebia que existiam pessoas dispostas a reerguer quem havia sido derrubado pelo sofrimento. Santa Aurora se transformou após o caso. O clube foi reestruturado, com regras mais rígidas para o trabalho com crianças e adolescentes. Treinadores passaram por cursos obrigatórios de ética e proteção infantil. A mídia local passou a veicular campanhas sobre prevenção ao abuso, e uma cartilha foi distribuída nas escolas, orientando alunos a como identificar situações suspeitas, proteger seus colegas e procurar ajuda. Os murais públicos, antes decorados com fotos de campeonatos esportivos, agora traziam informações sobre canais de denúncia e frases de apoio às vítimas. A mãe de Ana, depois de todo o sofrimento, não quis se calar diante da injustiça. Participou de entrevistas para jornais e rádios, contando a história da filha e alertando outras famílias. "Nunca deixem suas crianças sozinhas com adultos em posição de poder", dizia. Virou referência para mães da região, que antes sentiam medo ou vergonha de falar sobre casos de violência. Esse novo papel foi desafiador, pois muitas vezes precisava reviver a dor, mas também trouxe laços de amizade verdadeiros e um sentimento de missão cumprida. Para Ana, os momentos de paz ainda eram raros. À noite, tinha sonhos confusos sobre corridas intermináveis, onde sentia o perigo correndo atrás. Com o tempo, a psicóloga apresentou técnicas de escrita terapêutica e sugeriu que ela registrasse os pensamentos em um diário. Ali, Ana deixou suas palavras mais sinceras. Falou dos dias bons e ruins, escreveu sobre o futuro que queria construir e, aos poucos, percebeu que o ato de escrever era também parte da sua cura. Durante uma homenagem feita na escola, Ana foi convidada a dar um depoimento. O auditório cheio provocava nervosismo, mas ela encontrou coragem ao ver o irmão sorrindo na primeira fila. "Eu corri muito tempo achando que fugir era a única opção. Aprendi que enfrentar o medo é difícil, mas é a única maneira de mudar alguma coisa. Não só para mim, mas para todos." O aplauso veio sincero, e as lágrimas da mãe mostraram que, mesmo feridos, todos tinham seguido juntos até ali. Muitos pais procuraram a família depois desse evento, contando pequenos sinais que haviam ignorado em seus filhos. Outros relataram casos antigos, que nunca tinham tido coragem de denunciar. Ana ouviu cada relato e ofereceu palavras de conforto, entendendo que seu exemplo podia ser fonte de força para quem ainda vivia silenciado. A escola e o clube montaram grupos de apoio,
recebendo crianças e adolescentes e oferecendo rodas de conversa sobre proteção, respeito e superação. Com o passar dos meses, Ana voltou a se interessar pelas corridas, mas de modo diferente. Agora, competia apenas pelo prazer de sentir o corpo livre, sem a pressão dos campeonatos e dos olhares exigentes. Encontrou em uma professora de educação física uma mentora e amiga, que incentivava o esporte como ferramenta de liberdade e autoestima. Com ela, Ana aprendeu que não era preciso medalhas para se sentir vitoriosa, que o importante era jamais perder a confiança em si mesma. A mãe de Ana também transformou sua dor em ação. Participou da fundação de uma associação local de acolhimento a vítimas de violência sexual, ajudando a orientar famílias e conectar pessoas a profissionais de saúde e psicologia. Recebia ligações de cidades vizinhas, de mães que não sabiam por onde começar a buscar justiça, repetindo sempre o mesmo conselho: nunca ignore o sentimento de angústia do seu filho. Existe ajuda, existe saída. Os amigos verdadeiros voltaram a frequentar a casa, respeitando o tempo de recuperação de Ana. Algumas vezes apareciam só para conversar, ouvir músicas antigas, brincar com o irmão. Às vezes, levavam desenhos e cartas dizendo que admiravam a força dela. O grupo se reestruturou e passou a ser mais unido, criando até uma campanha de arrecadação de fundos para tratamento psicológico de crianças vítimas de violência, incentivando pais e professores a serem mais vigilantes. Um dia, durante uma caminhada pelo bairro, Ana cruzou com um antigo treinador. O frio na barriga foi inevitável, mas ao invés de abaixar a cabeça, respirou fundo e passou olhando firme. O homem, agora desacreditado pela maioria, desviou o olhar e se apressou em sumir pela rua. A menina sentiu a tremedeira passar e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que a vida tinha voltado a seguir adiante. A coragem nunca foi sentir menos medo, mas sim continuar mesmo com ele, pensou. Se você ainda está acompanhando essa história, compartilhe nos comentários se já sentiu medo assim, ou se conhece alguém que precisou enfrentar algo parecido. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir, pois juntos podemos disseminar conhecimento, encorajar pessoas e ajudar quem pensa estar sozinho. E lembre-se sempre, sua palavra amiga pode ser o começo da redenção para alguém. Ana finalmente se permitiu sonhar com o futuro sem medo do passado. Voltou a estudar com mais empenho, dedicando-se a projetos de educação e proteção na escola. A mãe, orgulhosa, ajudou a filha a buscar bolsas de estudo, pensando em algo que pudesse unir esporte e apoio psicológico para jovens. O irmão ganhou confiança própria e trazia para casa notícias de campanhas estudantis sobre direitos das crianças. A atenção da cidade se voltou para formas de proteção. A prefeitura criou programas de treinamento para funcionários públicos, ampliou a divulgação dos canais de denúncia e investiu em unidades de atendimento para crianças vítimas. Os professores, antes inseguros, passaram a fazer cursos sobre escuta ativa. Uma cultura de proteção foi se instalando naquele lugar, reverberando por cidades próximas. A companhia dos colegas do grupo de apoio foi fundamental para Ana. Com eles, aprendeu a lidar com recaídas, compartilhar conquistas cotidianas e perceber que, no caminho da cura, cada dia pode ser um desafio, mas também uma vitória. Descobriu que histórias de superação inspiram outras e que juntas formam uma corrente de transformação silenciosa, mas poderosa. O tempo seguiu seu curso e, mesmo com dificuldades, Ana recuperou parte da leveza perdida. Corria pelas ruas de terra do bairro, olhando para o horizonte, sabendo que não havia mais medo nos atalhos, nem sombra nos caminhos. Sentia a força do apoio da mãe, do irmão, dos amigos, dos profissionais e de todos que não deixaram seu grito morrer no silêncio. Santa Aurora nunca mais seria a mesma, e ela também não. Com o passar dos anos, Ana começou a perceber que sua história não era apenas uma lembrança dolorosa, mas também uma prova de que a verdade, quando é dita, pode transformar realidades. Ela foi convidada para palestrar em escolas, centros comunitários e até eventos esportivos, sempre levando a mensagem de que o silêncio não protege, mas sim aprisiona. Cada vez que subia para falar, sentia o nervosismo apertar.
mas também a esperança de alcançar alguém que precisasse ouvir aquelas palavras. O público, muitas vezes emocionado, reconhecia a força por trás da voz humilde daquela jovem que não desistiu de lutar. Nessas palestras, Ana sempre fazia questão de incluir informações sobre como denunciar, como buscar apoio e, principalmente, como escutar crianças e adolescentes. Dizia para os pais e educadores prestarem atenção nos sinais, nas mudanças sutis de comportamento, lembrando que nem sempre a dor vem acompanhada de palavras explícitas. Reforçava que acreditar na vítima é não só um ato de amor, mas também uma oportunidade de salvar vidas e impedir novos abusos. Em casa, a vida seguiu em um ritmo mais leve. A mãe encontrou um equilíbrio entre o trabalho, as ações comunitárias e o cuidado com os filhos. O irmão cresceu inspirado pela força da família, empenhado nos estudos e interessado em seguir carreira na área de psicologia, motivado pelo desejo de ajudar outras pessoas a superarem momentos difíceis. As conversas entre eles passaram a girar não só em torno do passado, mas também sobre planos para o futuro, viagens, novas experiências e sonhos que não envolviam medo. Ana, por sua vez, começou a escrever um livro contando a própria trajetória. Queria que fosse mais do que um relato, queria que fosse um manual de coragem. Registrava memórias, diálogos, sentimentos e recebia apoio de profissionais para transformar a dor em aprendizado compartilhado. A cada capítulo, revivia momentos duros, mas também celebrava as vitórias, mesmo as pequenas, como a primeira noite de sono tranquila ou a primeira corrida feita apenas por prazer. No lançamento simbólico do livro, em um evento no Centro Cultural da cidade, muitas pessoas compareceram. Algumas sabiam sua história desde o início, outras ficaram sabendo recentemente. O encontro foi marcado por abraços, lágrimas e palavras de incentivo. Uma mãe se aproximou e disse: "Se eu não tivesse ouvido você há um ano, talvez minha filha ainda estivesse sofrendo calada." Essas frases davam sentido a todo o esforço, mostrando que a corrente de empatia e acolhimento crescia cada vez mais. Mesmo com toda a superação, Ana sabia que o trauma não desapareceria por completo. Algumas situações ainda despertavam lembranças ruins, e havia dias em que a tristeza voltava sem aviso. Mas agora ela tinha ferramentas para lidar com esses momentos e amigos para apoiá-la. Aprendeu que ser forte não é nunca chorar, e sim continuar caminhando apesar das lágrimas. O antigo clube foi totalmente reformado e inaugurado com um novo nome, simbolizando um recomeço coletivo. No dia da reinauguração, Ana foi convidada a cortar a faixa, gesto que emocionou toda a cidade. O ginásio foi decorado com fotos de crianças praticando esportes, acompanhadas dos pais e treinadores, reforçando que o esporte deve ser um lugar seguro e não um risco. A convivência com outras sobreviventes de abuso sexual trouxe novas perspectivas para Ana. Ela percebeu que, embora cada história fosse única, os sentimentos e os desafios eram semelhantes. A luta para ser acreditada, o medo do julgamento, a esperança de retomar o controle da vida. Esse reconhecimento a impulsionou a criar, junto com algumas amigas, um projeto social voltado para oferecer oficinas de esportes, arte e diálogo seguro com crianças e adolescentes. O projeto cresceu rapidamente. Em poucos meses, já havia atividades semanais, encontros de conversa e até eventos de integração com famílias. Ana se dedicava a ensinar corrida, enquanto outras voluntárias cuidavam de oficinas de música, desenho e teatro. A ideia era criar um espaço de confiança, acolhimento e formação de vínculos positivos, afastando de vez qualquer possibilidade de isolamento. Todos os anos, o grupo organizava uma corrida solidária, reunindo pessoas de diversas idades e cidades próximas. O evento, além de arrecadar fundos para os programas, também funcionava como um símbolo de resistência. Ao atravessar a linha de chegada, Ana sempre lembrava que um dia, cruzar uma linha assim parecia impossível, e agora ela o fazia cercada de amor, luz e segurança. Com o passar do tempo, Ana percebeu que a vida tinha ganhado um novo significado. Não era mais sobre apagar o que aconteceu, mas sobre construir algo que tornasse o caminho mais leve para quem viesse depois.
Ela sentia orgulho ao ver crianças participando dos projetos, correndo livres, rindo alto, e sabia que cada sorriso ali era também uma vitória contra o medo. A mãe, sempre presente, ajudava na organização, conversava com as famílias e reforçava a importância de manter os laços de confiança com os filhos. Os anos trouxeram também reconhecimento. Ana foi convidada para receber uma homenagem da prefeitura pelos serviços prestados à comunidade. No discurso, falou com a voz embargada, mas firme. Acredito que todos nós podemos transformar nossa dor em força. Não escolhemos o que nos acontece, mas podemos escolher o que fazer com isso. Minha escolha foi não calar. O público aplaudiu de pé e ela sentiu que, pela primeira vez, estava no centro das atenções por algo que vinha do coração, e não por uma medalha ou título. Alguns encontros, no entanto, a emocionavam de forma especial. Volta e meia, uma adolescente tímida se aproximava depois das palestras e dizia que havia encontrado coragem para denunciar graças à história dela. Essas conversas, muitas vezes silenciosas e com lágrimas no olhar, reafirmavam que todo o esforço havia valido a pena. Ana sabia que cada vida tocada era uma semente plantada para mudar o futuro. Em casa, mantinha o hábito de escrever no diário. Agora, as páginas eram preenchidas também com conquistas simples. O pôr do sol visto na praça, uma tarde rindo com amigos, a vitória de uma criança no campeonato do projeto. Essas memórias positivas se somavam ao passado difícil, mas não o apagavam. Era um lembrete constante de que a vida é feita de capítulos, alguns duros, outros suaves, e que nenhum define a história inteira sozinho. O irmão, já adolescente, tornou-se um dos maiores apoiadores do projeto social. Participava das corridas, ajudava nas oficinas e inspirava os meninos mais novos a respeitar e proteger as meninas. Orgulhava-se de dizer que sua irmã era corajosa demais e contava a história dela para todos que conhecia, não para expor a dor, mas para mostrar a força. Esse vínculo entre eles, fortalecido pela luta, tornou-se um pilar de apoio mútuo. Em uma tarde de fim de ano, durante a confraternização do projeto, Ana observou as famílias reunidas, as crianças brincando e a mesa cheia de comidas preparadas coletivamente. Sentiu um calor no peito ao perceber que, no lugar em que um dia predominou o medo, agora existia integração e segurança. Muitos dos presentes desconheciam sua história ao detalhe, mas sabiam que foi sua coragem que inspirou aquele espaço e aquela rede de proteção. O antigo treinador, por outro lado, havia desaparecido do cenário público. Após cumprir a pena, mudou-se da cidade. Para Ana, não importava onde ele estava agora. O essencial era que não tivesse mais acesso a crianças e que sua máscara houvesse caído. A justiça, apesar de lenta, havia cumprido seu papel, e isso lhe dava uma sensação de paz que antes parecia inalcançável. Em um dos últimos encontros do grupo de apoio no ano, Ana falou para todos: "O que nos aconteceu não se apaga, mas também não precisa nos definir apenas como vítimas. Somos sobreviventes, e isso quer dizer que vencemos de alguma forma." As palmas que se seguiram carregavam a força de quem sabia exatamente o que cada palavra significava, porque também haviam vivido noites de desespero e dias de luta. O projeto cresceu além das fronteiras da cidade e passou a receber apoio de instituições maiores. Novas oficinas foram abertas, e profissionais de áreas diferentes se voluntariaram para incluir atividades como orientação vocacional, acompanhamento escolar e artes integradas. Ana se envolvia em cada detalhe, garantindo que todo aquele trabalho fosse, acima de tudo, humano e acolhedor. No aniversário de 10 anos desde a primeira denúncia, o grupo organizou um evento especial. Foi mais que uma celebração, foi um marco. Havia apresentações musicais das crianças, exposições de pinturas e fotografias feitas nas oficinas e até uma corrida simbólica, onde todos, juntos, cruzaram a linha de chegada de mãos dadas. Ao final, Ana fez um breve discurso, dizendo que aquele momento não era só para lembrar do passado, mas para mostrar que é possível escrever novas histórias, mesmo depois das páginas mais difíceis. Se você está ouvindo essa história até aqui, lembre-se, a coragem pode nascer quando menos se espera, e seu exemplo pode salvar vidas.
Se inscreva no canal, curta este vídeo e conte nos comentários o que você faria para proteger quem ama. Compartilhe essa história para que mais pessoas entendam que o silêncio nunca é o caminho e que apoiar é sempre um ato de amor.